Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada. Hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Estamos na terça-feira da terceira semana do tempo do Advento. Primeira leitura. Profecia de Sofonias, capítulo 3, versos de 1 a 2 e versos de 9 a 13. A salvação messiânica é prometida a todos os pobres. Salmo 33. Rezemos com o salmista. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Com atenção, escutemos o Santo Evangelho. Mateus, capítulo 21, versos 28 a 32. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Na primeira leitura, verso 12, temos o seguinte: E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Sofonias, um profeta menor, né? Temos os profetas maiores e os menores. Um profeta menor que viveu décadas antes da destruição de Jerusalém. Ele traz com esse capítulo, esse texto que nós ouvimos, uma mudança de paradigma religioso muito forte para os contextos da época. Por quê? Para o mundo do Antigo Testamento, bênção de Deus, ser abençoado por Deus, honrado por Deus, é você ter uma descendência numerosa, é você ter terras, é você viver muitos e muitos anos, enfim. Riquezas, em todos os sentidos, em todos os sentidos. E o que diz o texto de hoje? Que Deus deixará entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e é no nome do Senhor que porá sua esperança o resto de Israel. É um resto, é uma porção, como nós ouvimos há pouco, né? Na profecia de Balaão sobre uma estrela de Jacó que se levantará, foi o texto de ontem, né? Da primeira leitura do livro dos Números. Agora continua na mesma linha. Então são os pobres, são eles que irão reconhecer o Senhor Deus. E eles fazem parte da herança. Uma mudança total de paradigma. Como assim? Pobres, humildes. Quando ser honrado e abençoado por Deus era ter muitas coisas e ser muito poderoso. É bom recordarmos que o pobre aqui é usado também de uma maneira mais ampla, né? Com o significado de não somente uma condição social e econômica, mas também uma atitude religiosa interior.
gente poderia dizer que os pobres, humildes, de fato é o homem piedoso, o justo e o temente a Deus, o mesmo pobre de espírito, falado por Jesus no início do Sermão da Montanha como bem-aventurado, como feliz. Para aqueles que são arrogantes, para aqueles que são prepotentes, para aqueles que se acham melhores e maiores do que os outros, resta o caminho da conversão. Todos nós podemos ser muitas vezes apegados a algum tipo de riqueza. Podemos ser apegados a status na sociedade. Tem gente que pode ser apegada a uma saúde invejável ou uma beleza invejável. São todos os apegos à riqueza, diversas formas de riquezas. Qual é o diferencial do pobre, do humilde, o homem piedoso, o pobre em espírito? É que ele, não tendo nada por si, ele coloca toda a sua confiança em Deus. É por isso que ele vai gritar a Deus e vai ser ouvido, como diz o Salmo 33. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, porque Deus é o seu socorro, Deus é o seu sustento. Nós temos no texto do Evangelho a exemplificação disso. Os dois filhos aqui representados, o primeiro, aqueles religiosos, os que se achavam melhores que os demais, se achavam mais importantes, realmente cumpridores, exímios cumpridores da lei, portanto, dignos de aprovação da parte divina. Esses são representados no primeiro filho, que ao ser convidado para trabalhar na vinha, disse, com palavras bonitas, sim, eu vou, mas não foi. Já os pagãos, são representados, por aqueles que são excluídos. Aliás, o segundo filho representa os que são excluídos, as prostitutas, os cobradores de impostos, aqueles que não têm no que esconder suas misérias, porque são pecadores conhecidos publicamente. Às vezes nós, religiosos, muitas vezes nos apegamos a exterioridades e esquecemos de ter um coração convertido. E aqui no Evangelho tem a exemplificação que aquele pequeno resto falado na primeira leitura de Sofonias, aquela porção de pobres, humildes, são representados aqui, agora nesse segundo filho, que disse não no primeiro momento, e disseram não a Deus. Muitos desses disseram não a Deus, muitos desses que foram excluídos das sociedades, que com o seu comportamento, com o seu modo de agir, disseram não a Deus, que não iriam participar de sua vinha, não iriam participar do seu reino. Mas depois que ouviram a pregação, como Jesus mesmo menciona, olha, João Batista veio, anunciou um batismo de arrependimento, e eles se arrependeram. Então, quando a palavra chegou até eles, quando a voz do Senhor chegou ao coração deles, eles se converteram, eles mudaram de vida, se transformaram. Então, se no primeiro momento sua conduta, seu modo de proceder foi um não a Deus, mas depois que ouviram a palavra e se converteram, a sua vida se transformou e a sua conversão se tornou um sim definitivo, e foram para a vinha. Por isso que Jesus diz, ao final do Evangelho, que os publicanos e as prostitutas nos precederão no reino de Deus, aliás, a nós religiosos, se não nos convertermos. Então, os pequenos, e aqui já fica muito claro, não significa que Deus aprova uma vida de má conduta ou uma vida errada, não é nesse sentido. É ouvir a palavra de Deus e se transformar. A gente está vivendo novamente dentro da igreja assim muitas coisas similares à hipocrisia dos fariseus. Muita gente se preocupada com coisas externas, de demonstrar, de aparecer que são corretíssimos, mas tem um coração longe de Deus, um coração mais longe. São vingativos, odeiam, falam mal, fazem fofoca, difamam, causam desunião, causam desavença, causam discórdia, causam cisânia no meio da igreja, colocando católicos contra católicos, e se abrogam o direito de serem os paladinos da moral e da verdade, como se fossem os corretíssimos. Na exterioridade estão dizendo sim a Deus, mas no coração estão dizendo não. Não imitam os santos, não se convertem, não vivem a humildade. Deus nos dê essa graça, então, de nos reconhecermos como pecadores e necessitados da conversão dele. E entendemos que nós também fazemos parte desse punhado de pobres e miseráveis que não temos como garantir salvação por nossas próprias forças, mas sim por confiar plenamente em Deus
e pedir a Ele que transforme nossa vida nesse tempo de advento, de preparação e espera, que Ele modifique o nosso caráter, modifique o nosso interior e que as nossas ações exteriores, os nossos ritos, as nossas liturgias sejam sinais, sejam um desdobramento do que nós vivemos primeiramente no nosso coração. E que essa vivência do amor e da lei no coração, buscando uma vida de santidade, mas acima de tudo, amando a Deus e amando ao próximo, possam então nos garantir uma participação na sua vida em definitivo. Não só de dizer sim a Deus com a boca, com aquilo que é externo, e no coração a gente dizer não a Ele. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos conduza à vida eterna. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu à terra e fez pousada em Belém. Tem o filho que disse sim e não foi. Teve o que disse não e foi. Jesus é o terceiro, é o que disse sim e foi. Imitemos a Cristo. Digamos sim e vamos cumprir a palavra de Deus.